O Palavra Acesa é um programa de entrevistas em que a personagem principal é o livro. Então, nós recebemos aqui, a cada mês, alguém que é apaixonado por livros. E esse projeto nasceu da ideia de formar uma trincheira, uma verdadeira guerrilha, nesse momento do país em que o conhecimento tem sido tão condenado. E a gente acredita que o livro é a nossa melhor arma. Então, em vez de armas de fogo que matam, a gente se arma de livros e de conhecimento. E a ideia é compartilhar com vocês todas essas histórias que os nossos convidados têm para contar. É isso, gente. E agora, eu tenho a grande alegria de anunciar para vocês a nossa convidada, que é uma convidada muito especial. Ela tem 27 anos e nasceu em São Bento, na Baixada Maranhense. Ela vive em São Luís desde os 18 anos de idade, é formada em Direito, especializada em Psicologia e também tem mestrado na área do Direito. Hoje ela trabalha no Instituto Formação, é uma ONG aqui de São Luís. Ela atua como gerente de projetos com foco em juventude. Diane Pereira dos Santos cria, coordena e desenvolve projetos com o objetivo de transformar escassez em abundância. E, para isso, ela viaja pelo interior do Maranhão e também pelo mundo, conectando pessoas e instituições para tornar realidade esses projetos e melhorar a vida de jovens, como vocês, por onde ela passa. E, no meio de tudo isso, tem uma grande paixão que ela tem pelos livros. É uma honra chamar agora a Diane Pereira dos Santos. Diane acendeu a chama da palavra. Diane. Então, para começar a nossa conversa, Diane, eu queria te ouvir sobre quando você pensa em livro, um livro, e que você pensa no afeto que você tem por eles, qual é a primeira memória que você tem? Liberdade. Né? Quando eu penso em livro, a primeira memória que eu tenho é liberdade, assim. Porque eu venho de uma realidade que não é uma realidade que lê. Né? O meu contexto de crescimento não foi um contexto em que eu cresci lendo, né? Lendo do ponto de vista de livros, assim, né? Como eixos que estão expostos. Mas eu vivi em uma realidade que sempre me impulsionou para ser livre. Né? Então, quando eu penso em livro, eu penso em liberdade, porque, para mim, é um complemento. Quando eu comecei a encontrar os livros, né, eu comecei a entender essa liberdade de uma outra forma. Para vocês entenderem, eu nasci numa cidade que chama São Bento. Né? São Bento é uma cidade que fica na Baixada Maranhense. Para quem não sabe, mas já ouviu falar sobre Pinheiro, ou já ouviu falar sobre ferryboat. Então, para você ir para São Bento, você tem que pegar o ferryboat, ou você pode ir por ali, saindo dos Estreitos dos Mosquitos, é muito fácil. E na minha cidade, né, ou seja, 1992, ali é uma sociedade em que as avós são as pessoas mais importantes que existem. Né? A minha avó, por exemplo, Dona Zuíla, é responsável por esse repertório de liberdade que eu tenho hoje. A gente tinha acesso a livros apenas da escola, português, matemática, química, história, livros da escola. Nós não tínhamos como imaginar que é possível ler uma outra coisa que não aqueles livros didáticos. Livro era sempre atividade da escola, trabalho, livro coisa era meio sempre chata. Atividade da escola. Faz uma cópia, ou então a gente usava livros para brincar de bate-flor, que é você abre o livro e todo mundo que encontrar uma flor vai virando o livro. Exatamente isso que você está fazendo. Você vai abrindo o livro, quem encontrar uma flor primeiro tem que bater. Quem bater em mais flor ganha. Livro bate-flor. Boa. É interessante, Olha, viu, pessoal, para vocês gente. fazerem. Pode ser bate-carro, pode ser bate-árvore. Pode ser várias coisas. De acordo com a figura que estiver dentro do livro, é isso, né? De acordo com a figura que você tiver dentro dos livros. E tudo que eu sabia, ou seja, tudo que eu sabia sobre uma história, uma lenda, o amor, a amizade, vinha por via oral. Ou seja, a minha avó contava. Todo o meu acesso
a qualquer outra coisa que me tirasse do mundo que eu vivia, era por meio do que minha avó contava. Então, eu costumo dizer que o meu primeiro livro foi a minha avó. Um livro vivo. Um livro vivo. Um livro vivo, o tempo inteiro que se refaz. Um livro que traz para você elementos que você não encontra por aí. Então, eu só conseguia... A minha avó, ela me criou para ter o pensamento livre, né? Então, meu corpo não era livre, mas o meu pensamento era livre. E então, assim, você tem uma formação de fantasia, da oralidade, da ancestralidade, porque também tem essa veia do feminino, né, que atravessa a sua avó, a sua mãe, você, e é impactada por isso. E aí, quando você encontra a literatura num livro impresso, o que acontece? Eu não leio, porque eu começava a ler e me dava um pouco de sono. Era assim, por exemplo, eu fiz um intercâmbio em 2010 para a Alemanha. E quando eu cheguei lá, eles me entregaram um mapa, né? Marcaram 3 pontos nesse mapa: casa, supermercado, estação de trem. E me deixaram na casa. Se fizessem isso comigo em São Bento, eu ia olhar o mapa, deixar na estante, provavelmente para minha avó enfeitar, fazer de quadro, ia para o vizinho e ia perguntar assim: vem cá, me diz bem aqui onde é que tem um supermercado. Porque é isso que a gente faz. Ou seja, a gente tem uma cultura da oralidade muito forte. Ou seja, a gente repassa histórias, informações nas conversas. E a primeira vez que eu tive que acessar uma informação, né, ler de verdade, ou seja, eu chego em 2011 para comprar o meu primeiro livro, né? Compro o meu primeiro livro. Eu não comprei um livro porque eu sabia o conteúdo do livro. Eu simplesmente achei o livro bonito, né? Um livro amarelo com um elefante roxo, lilás. Sou muito ruim para essas cores. Encontro um elefante lilás na capa e um livro amarelo e compro o livro. Gostei do livro. Detalhe, gente. Esse livro amarelo com elefante roxo, a Johnny encontrou na Fundação Saramago, em Lisboa. É isso. E ela foi observada por Pilar del Rio, que é a mulher de Saramago. Então, eu estou aqui, estou com mais 2 amigas, a Lídia e a Regina, a gente está conversando. Bom, elas já sabiam quem era a Pilar, já tinham uma fluência leitora diferente de mim. Eu era quem? Eu era a pessoa que até então estava brincando de bate-flor, tinha acabado de sair de São Bento para poder cruzar as fronteiras e estar em outro país. Me encontro naquele universo em Portugal, né, em Lisboa. E elas estavam conversando com Pilar, falando sobre livros, sobre poemas, histórias e tal. E tudo que eu tinha era um monte de livros para ver, porque eu não podia participar daquela conversa porque eu não sabia. Minha avó sempre me disse: olha, em conversa de adulto, criança não se mete. Eu não era mais criança, mas eu também não sabia do que elas estavam falando. E aí eu olho para a estante e o que eu vejo é livros. E o livro que me chama a atenção é A Viagem do Elefante, do Saramago, que me chamou a atenção porque ele era um livro de capa amarela com um elefante lilás. Era isso. E aí eu pego o livro e fico assim... vou comprar, né? Não tem nada para fazer mesmo aqui. Eu só posso fazer a linha de que eu quero comprar. Pego o livro na minha mão e a Pilar vira para mim e fala assim: buena elección. Esse é um livro muito bueno para quem não está acostumado a ler. Traduzindo, ela disse para mim: olha, boa escolha, viu? Boa escolha, porque esse é um livro interessante para quem está começando a ler. E eu fico simplesmente assim, impactada com aquilo, porque realmente eu estava começando a ler. E aí eu vou e compro o livro, A Viagem do Elefante. Ela te leu. Ela me leu, né? Ela me leu. Também pudera. Pilar, né? Eu é que não estava sabendo ler naquele momento, mas ela, minha filha. Pilar del Rio é jornalista, foi casada com o José Saramago e hoje ela é a presidenta da Fundação Saramago. Então eu paguei o livro em euro, né? Eu estava me acostumando com esta moeda. E
volto para cá, para São Luís, né? Porque eu decido ficar em São Luís para poder fazer o vestibular, para estudar, porque em São Bento não tem universidade, não tinha universidade. Bom, aqui tinha, não dava para ser. Enfim. E o livro passa 3 meses lá. Esperando a hora. Esperando, né? Porque eu não estava conseguindo entender qual era o nosso momento de estar ali juntinho, né? Não estava rolando, não era meu crush o livro ainda. Então, eu estava ali tentando entender o momento, assim. 3 meses depois, eu peguei o livro, A Viagem do Elefante. E pronto. O que aconteceu? Abriu a porta do infinito. Eu li A Viagem do Elefante, né? E me identifiquei de cara, né? Tem uma parte do livro que fala assim: eu sou como um elefante. Parte de mim aprende e a outra parte ignora o que a parte está aprendendo. Presta atenção que tem uma lógica. Parte de mim aprende, a outra parte ignora o que... Presta atenção, alunos, que eu não estou aconselhando ninguém. Mas parte de mim aprende e a outra parte ignora o que estou aprendendo. Enquanto eu vou ignorando, quanto mais tempo eu vou ignorando, mais tempo eu tenho vivendo. Né? Isso me tocou profundamente, porque eu venho de uma realidade simples, de uma realidade que se faz amizade na solidariedade, de uma realidade que a vida é regimentada a partir das coisas simples, né? Me vem Manuel de Barros, por exemplo, dizendo que ele passava horas ali, quieto, no meio das coisas miúdas e se encantou. Né? Então, eu venho desse momento. E aí eu tinha necessidade em continuar lendo, mas eu não queria pesquisar sobre pedir indicações sobre leituras. Eu não queria que as pessoas me indicassem. Queria descobrir como descobriu aquele. Eu queria descobrir livros, assim, né? Eu não queria livro de autoajuda, que eu também não estava precisando. Eu não queria, sei lá, o vampiro de não sei da onde. Não queria Harry Potter. Não queria esses livros. Eu queria chegar em um lugar e encontrar um livro. Só que no meio, nessa travessia da Viagem do Elefante para o próximo livro, eu começo no curso de Direito, né? E, bom, aí as coisas mudam, né? E aí tinha que estudar muita coisa do direito, né? Não, porque direito tem que estudar. Tudo tem que estudar, viu, pessoal? Mas direito é uma outra história. Direito é uma coisa assim... E aí parece que você achou uma receita própria, um jeito de passar pelo curso de Direito sem adoecer. A primeira coisa que você tem que fazer é comprar um vade-mecum, que é um livro imenso, que é a Bíblia, né? Um livro imenso. Nesse livro você tem tudo quanto é lei, de tudo quanto é lugar que você possa imaginar desse país que se chama Brasil. E não era... o que acontece? Quando eu leio um livro, eu tenho necessidade em dialogar com o livro, ou com o autor do livro. Como o autor não está ali em pessoa, eu escrevo no livro. Tem gente que odeia isso. Estou pedindo licença poética. Quer dizer que você grifa os livros que lê. Eu não só grifo, eu escrevo. Ou seja, se ele diz, eu sou uma borboleta lilás, eu me sinto, naquele momento, uma borboleta laranja e digo, eu sou uma borboleta laranja. Então, há uma conversa com o autor. Existe uma... Como o autor não está ali, eu preciso falar. No direito, eu não conseguia falar, né? Então, na literatura, você consegue ter esse diálogo com o autor? Exatamente. E ele te escuta, Diane? Ele me escuta. Totalmente. Eu me sinto... Nunca me senti frustrada. Qual que é o autor que você mais se sente ouvida e com quem você mais conversa? Ou a autora? Atualmente? Porque atualmente, é. Tudo é uma fase, né? Então, vamos lá. Atualmente, eu acho que Rubem Alves me escuta bastante. Coitado dele. Mas ele é um cara que tem me encontrado nas cozinhas, na sala, né? A gente se cruza aí pelos corredores, porque eu falo muito para ele. Então, quando eu comecei a ler, né, direito, eu não tinha muito eco. Porque se eu discordo desse artigo, o que acontece? Não acontece nada, vou continuar discordando. Ele vai estar lá.
né? Só vai ter um jeito de fazer, mas essa é outra pauta que a gente não vai entrar agora. Faça um curso de direito para vocês verem. E na literatura não, era outra coisa para mim, né? Eu sempre senti necessidade em falar para o livro o que eu sentia. E aí você começou a adquirir livros sempre dessa forma, buscando num lugar sem nunca ter pesquisado algum livro para encontrar esses achados. Sempre. Eu sempre fui em algum lugar ou então vi o livro em determinada estante, alguma coisa do tipo, e comprava o livro. E me ajudou muito, André, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu precisava estar no curso de Direito, mas eu não queria ficar engessada, entendeu? Eu precisava ir para além. Eu sentia necessidade de ouvir histórias, eu sentia necessidade de ler, eu sentia necessidade de que as páginas de livros e de histórias que estavam dentro de mim pegassem fogo, né? E no direito não, porque ali eu estava tranquila, eu estava num terreno tranquilo, eu estava num terreno de aprendizagem. Eu só aprendia. Então, a gente pode dizer que a literatura foi um pouco responsável por terminar o curso ou por conseguir fazer esse curso? Tudo, né? A literatura foi o que me deixou mais próximo da perfeição imperfeita. Como é que é isso? Eu sou uma pessoa que costumo dizer que a perfeição está em tudo de imperfeito que a gente faz, né? O mais imperfeito e perfeito que eu fiz na minha vida durante a minha graduação foi, em determinado momento, eu senti necessidade de trancar o curso, porque eu estava ficando qualquer outra coisa menos a pessoa que eu sou. A gente precisa ter um momento para poder dizer o que nós queremos ser, mais do que as estruturas que nós estamos dentro construam o que a gente é. Então, nessa tua trajetória de buscar livros e histórias que te, né, tirassem dessa vida mais, né, que não dialoga, né, que não te leva para um outro lugar, tem algum gênero que você goste mais do que outros? Sabe, teve um guia pessoal que você foi formando ao longo desse tempo? Eu gosto muito de falar de amor porque eu acho que a minha revolução pessoal é o amor. Você encontra tudo em tudo quanto é lugar, mas amor, né? Esse amor das horas miúdas, pequenas, que a gente pode encontrar numa amizade, num gole de café, com qualquer outra pessoa. Então, eu sempre gostei de entender o amor. Por quê? Vocês vão me ouvir muito falar da Dona Zuíla, que é a minha avó, a senhora minha avó, porque foi ela que me mostrou um amor de uma forma que eu não consigo encontrar em nenhum outro lugar. E eu não estou falando de alguma coisa materna, ou de uma coisa só de avó, ou de uma coisa familiar. Eu estou falando de alguma coisa que eu não consigo tocar de verdade. Entendeu? A minha avó um dia me disse que tudo funcionava bem na vida dela, porque ela e o meu avô eram unidos. Quando eles deixaram de ser unidos, eles tiveram que se separar. Não existe o nome amor nessa história, né? Existe por quê? Porque para ela, amor é amor. A não menção do nome amor não significa que ele não exista, porque existem outros elementos que compõem essa música chamada amor, que aparecem mais do que ele, mas ele está ali como a base de tudo. E eu sempre senti muita necessidade de entender como é que a minha avó consegue ter essa racionalidade tão rica em relação ao amor, na época que ela nasceu, que foi 1930, por exemplo. Então, por exemplo, eu li Mar Morto, do Jorge Amado, que foi lançado em 1936, se não me engano, porque eu sentia muita necessidade de entender como pessoas daquela época conseguiam transmitir o tempo do amor. Então, você foi buscar em Jorge Amado esse aprendizado da tua avó com o teu avô. Estou buscando até hoje, né? Estou buscando até hoje porque eu gosto de sentir, de ver essas diferentes óticas que as pessoas podem ter sobre o que é o amor, assim, né?
sobre o que é o amor. Eu sou uma pessoa que sou muito conectada com o meu território. Diane Pereira Souza é uma pessoa que não é, se você não mencionar, por exemplo, São Bento, se você não mencionar, por exemplo, a Dona Zuíla, se você não mencionar a minha infância, Baixada. Então, todos os livros que eu leio, eles sempre me fazem imaginar com essas pessoas e nesse território. Eu sempre viajo na história a partir desse lugar. A partir desse lugar. Tá. E o livro também é uma espécie de morada? Sempre. Sempre foi uma espécie de morada. Eu morava nas histórias que a minha avó contava, depois eu morei nos livros, né? E continuo morando. Para mim, todo mundo, isso para mim é uma máxima, assim, é uma afirmação que deveria entrar em todos os cantos. Para mim, todo mundo devia ter uma amizade chamada livro. Por quê, Diane? Eu penso, se eu pudesse, eu faria um grande sistema de empréstimo de livros, sabe? Porque eu sei que é bonito, é tão bonito você ver alguém lendo. Eu acho tão incrível quando eu olho alguém lendo. Para mim é uma das coisas mais emocionantes que eu consigo ter, sabe? Assim, de dizer, nossa, que legal, aquela pessoa está lendo. Mas eu sei que essa não é uma realidade nessa nossa. Visão, só voltando um pouquinho, essa visão de ver alguém lendo, o que você sente? Assim, o que você... A primeira coisa que eu tenho vontade é de saber, mas que livro é esse? Para você ter noção, a gente tem uma recepcionista aqui no nosso camarim e ela está lendo um artigo, porque ela faz mestrado em teoria literária. E eu vi que ela estava lendo e falei assim, o que é que você está lendo? Artigo? E eu puxei assunto. Ela não estava muito de assunto comigo, não, mas eu puxei muito assunto com ela. Vocês viram, gente? Só te interrompendo, que claro. É uma barbaridade, mas assim, isso que a Diane falou é o motor do Palavra Acesa. Eu também tenho essa curiosidade. Eu sempre quero saber o que as pessoas estão lendo. Por isso que eu chamei a Diane aqui para saber tudo que ela leu, o que ela está lendo. Eu estou num avião e as pessoas abrem os livros assim para ler e eu tento ficar vendo salgadinho de ouro. E dá vontade de dizer assim, vai, fecha o livro, vai no banheiro, amigo, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. E a pessoa, incrível, não fecha. Já chegou a acompanhar a leitura da pessoa? Assim, eu já cheguei a acompanhar, mas já cheguei a anotar, por exemplo, 3 árvores caídas e um menino no pé da árvore. E botei no Google e não saiu nada. Porque eu... Não saiu nada, entendeu? Não outra conseguiu coisa. Encontrar. Desespero. Voos internacionais são... Pelo amor de Deus, não existe, gente. O que acontece? As pessoas leem nos seus e-books, assim, né, André? No iPad, nos tablets, ok. Aí o que acontece? Idioma do povo. É árabe, né? É mandarim, é umas coisas assim. Tudo bem, eu não tenho nenhum problema. Mas o problema é que quando as pessoas reagem ao que elas estão lendo, sorrindo, vibrando, ou fazem... Me dá vontade de dizer assim, você pode compartilhar sua leitura comigo, por favor? Então, eu sou muito... Eu gosto de puxar conversa. Então, acaba que o livro também é esse... Conecta. Claro que conecta. Imagina, você está lendo aqui uma página de um livro como este, por exemplo, que é Caderno de Poesia de Maria Bethânia. Você encontra um poema e dá vontade de você dizer, opa, pessoal, pera bem aí que eu quero ler um poema para vocês. Não, é rapidinho, eu acho que todo mundo tinha que ouvir. Ou seja, o livro ele precisa de um eco. E, às vezes, a única pessoa que está lendo o livro não é capaz de dar esse eco todo que ele precisa. Então, por isso que é importante que ele seja acessível para todo mundo. Entendeu? Porque o eco do livro é infinito. Né? É para todo mundo. Né? É um amor e uma amizade que tinha que ser posta no bolso, sabe? Você pega o livro... Eu, por exemplo, ando sempre com 2 livros na minha bolsa, porque na hora que eu estiver na fila de um banco, lendo um livro, se a minha amiga Rafinha quiser ler comigo, eu falo, pera aqui, tá aqui o outro. Não divide, né? Não divido. Também tem algumas coisas que não dá para dividir. Né? Naquele momento. Pode ser que depois. Depois que acabou de ler. E você costuma emprestar livros, dar livros de presente? Eu acho que, para mim,
presente é uma coisa complicada, André, né? Todo mundo aqui sempre fica em dúvida quando vai comprar o presente. Melhor presente é aquele que quem quer vai receber indica. Mas livro, para mim, é um dos... Eu adoro dar livro de presente porque eu me realizo comprando o presente. Já está suficiente para mim. Já aconteceu de dar um presente, um livro, e dizer assim, olha, eu estou dando, mas me empresta depois? Já, claro. Imagina, eu quero muito ler esse livro, não estou tendo tempo porque eu já tenho uma pilha de livros pendentes, então vou dar esse para a pessoa, porque como ela é próxima, vai rolar ali um... Pega esse aqui, obrigada. E devolvem? Não. Mas aí tudo bem? Acho que os únicos livros emprestados que devolvem são das livrarias das universidades, talvez. Os livros mais científicos e tal. Né? Porque também não vão querer ocupar espaço em casa. Mas, devolvem. Devolvem. Vamos lá, eu tenho um prejuízo de uns 30%. Não, minto, 60%. 30% é o que devolvem. Né? Hoje você tem ideia de quantos livros tem? Hoje, contando? Mais ou menos. Em tudo, em todos os lugares que eles estão, porque os meus livros estão em locais fragmentados, importante, viu? Como Preciosos é isso? De um lado, preciosinhos no outro, empréstimos em um outro, mais acessível. Tudo catalogado? Catalogado. Imagina, chega um livro por correio e você... que delícia. Eu só recebo o boleto. Não, de vez em quando a gente recebe livro assim, estou brincando. Mas assim, eu acho que deve ter uns, sei lá, 220. E organizado por cor? Isso incluindo tudo, viu, gente? Não, por cor não. Por cor... Esse amarelo com o elefante roxo do lado do azul? Não, por cor, por tamanho. Ah, tá. Por tamanho. E tem que estar todos virados para mim, porque eu gosto de vê-los, sabe? Assim, uma coisa importante. A casa pode estar uma bagunça, mas os livros têm que estar organizados. Porque se eles estiverem desorganizados e a casa estiver limpa, eu sinto que está tudo desorganizado.